Olá, meus caros. Nessa oportunidade vou falar sobre a poluição sonora dentro das igrejas. E são praticamente todas elas, nas suas congregações, sejam pequenas ou grandes, e você acaba até mesmo de fora tendo problemas com a sonora ou o som da igreja, fazendo ruídos até mesmo no ouvido, podendo até deixar o sujeito, dependendo do caso, surdo ou com alguma patologia de ordem dos tímpanos ou do ouvido, né? Deixar o sujeito até sem os próprios tímpanos. Então, nós vamos falar sobre isso. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quando eu comecei a pregar, isso lá pelo ano de 2008, oficialmente na igreja, tinha recomendação em várias reuniões para tomar cuidado com relação ao uso exagerado do volume do microfone, né? No entanto, não era respeitado por todos, porque tinha a argumentação de que deveria se tocar a trombeta em Sião. E tocar a trombeta em Sião representava exatamente berrar, exatamente aumentar quase no último volume e gritar ainda com o microfone no último volume, quase dentro da boca da pessoa, para ensurdecer os povos da terra, porque, como diz o profeta, tem que perturbar os povos da terra. Mas ali o que o profeta está falando é de modo simbólico, que nós podemos interpretar para os dias atuais, e lá ao tocar a trombeta ou a buzina, sim, era a hora que se fazia a menção, ou a chamada da menção de Deus, ou melhor dizendo, da repreensão do mesmo pelo Espírito. Não queria dizer que eles andavam lá, de fato, perturbando o povo com ruído. Era um instrumento para chamar o povo, convocar, e não como é o que eles pensam. Ensurdecer as pessoas, deixar as pessoas até mesmo perturbadas, não por conta da mensagem, mas sim por conta do som estridente que configura barulho ao extremo. Então, quando eu pregava, eu seguia a recomendação, colocava bem baixinho, colocava o microfone mais distante da minha boca e pregava. No entanto, quando eu ia passar, por exemplo, na primeira parte para a segunda parte, as pessoas, os pregadores, eles colocavam da média ou do meio para cima e esgaçava a goela colocando o microfone lá dentro. E aí tinha reclamação de vizinhos. Uma certa feita chegou um vizinho até mesmo chamar a polícia, ou vim falar com o pastor que era para baixar o volume. Aí os que estavam recebendo a repreensão diziam: ah, mas eles utilizam um carro de som alto, estão lá com música profana em alto som. Ora bolas. E a pergunta que eu faço: nós não somos a luz? Nós não temos que dar bom testemunho? Então, porque eles ligam lá em alto som, nós também vamos ligar? E outra, para quem não sabe, é uma contravenção penal, a poluição sonora, o fazer barulho. E muitos pensam que é depois das 22 horas, não. Pode ser a qualquer hora do dia, só basta alguém denunciar para a polícia e já era. Principalmente quando tem, por exemplo, um idoso que quer dormir e não pode, que está doente, acamado. Quando há crianças que atrapalham o sono, o sossego da pessoa. Aliás, a lei é até ligada ao sossego alheio, que pode exatamente o barulho demasiado de pregações, de louvores, de igreja fazer com que isso ocorra. Ah, mas nas festas tem aquele barulhão, coloca lá as acústicas, aquele barulho todo, até mesmo com as acústicas, melhor dizendo, e ninguém reclama. Não, se reclamar é, por ordem, obrigado a acabar com a festa. Quantas pessoas proprietárias de essas festas, dessas baladas, já perderam o seu estabelecimento por descumprir isso, ou por não ter feito exatamente aquilo que se chama de abafamento, vamos dizer assim, mas tem outro nome agora, me fugiu da memória, para evitar
que o som passe para a externa. E isso é recomendável, inclusive, para as igrejas, né? Que, de fato, se tenha uma preparação ali da acústica para que o som não saia para fora, como acontece em estúdios de gravações. Mas essa gente ainda, lamentavelmente, continua fazendo isso. Volta e meia o caminho, passo por uma ou outra igreja e fico escutando aquela barulheira toda do lado de fora. Eles acham que daquela maneira vai alcançar o pecador. Não é bem assim. Porque quem trabalha é o Espírito de Deus. Não é pelo poder ou da potência do microfone que a pessoa vai se converter. Até porque Jesus pregava sem microfone e Deus tocava nos corações, o Espírito Santo trabalhava. Mas essa gente está tão carnal, está tão fora da palavra de Deus que eles precisam berrar, que eles precisam usar o microfone em alta voltagem ou alto volume, que os instrumentos musicais também têm que estar lá em cima, né? Porque se não tiver, não acontece nada. Aliás, se a gente for analisar isso, nada passa do que uma hipnose, nada passa do que um meio, o aumentar exatamente o som, para persuadir as pessoas, porque além de deixá-las irritadas, pode surtir algum efeito no próprio cérebro para que as pessoas fiquem ali centradas naquilo, principalmente quando tem música, porque tem a chamada musicoterapia, que faz algum processo até mesmo de hipnose, de influência na própria pessoa, ao ponto de ser comparável, ou comparado, agora me fugiu exatamente o nome da droga, mas é comparado a uma droga. O sujeito que escuta muita música ativa sensações até boas, prazerosas no cérebro, comparadas a alguns efeitos de droga, sim, alguns psicotrópicos. Então, geralmente ele faz isso. E aí o que ocorre? Ocorre um meio, ou se fica um meio, para até mesmo induzir o povo a dar dinheiro, a fazer coisas erradas. Então tudo isso tem que ser analisado, né? Então é lamentável as pessoas quererem justificar o injustificável. A própria lei do Brasil veda a poluição sonora, tirar o sossego alheio por conta de barulho, de som. Não pode ter carro em som alto. Muitos vão dizer, mas o ímpio faz, mais ímpio faz, e está contra até a própria lei dos homens. Então você vai fazer a mesma coisa com o ímpio, você está pecando. Porque Deus constituiu as autoridades e deu as normas para eles, e muitas dessas normas são, sim, do agrado de Deus. Tem outras que não, mas essas sim. Até faz bem para a nossa própria saúde ou a saúde dos nossos ouvidos. Então, os pregadores que sejam humildes e reconheçam isso e passem a pregar de um modo equilibrado. Se é que eles querem berrar, tira o microfone. Vão pregar sem microfone. Se é que eles querem pular ou fazer qualquer outra coisa nesse sentido, não utiliza o microfone, só uso em último caso, quando tem uma multidão grande e de modo equilibrado, sem colocar o microfone, sem engolir o microfone e sem inclusive deixar a baba ali, né? E dar aquele odor fético terrível, né? Da própria saliva. Tudo isso tem que ser vigiado. Porque aonde vai ganhar isso? Mas o povo cristão pentecostal é conhecido como um povo barulhento, né? Tem até aquele corinho, aonde está aquele povo barulhento? Mas é barulhento por conta do microfone ou barulhento por conta do Espírito Santo? Uma coisa é o mover do Espírito Santo, uma outra é o barulho que produz um instrumento mecânico, vamos dizer assim, ou eletrônico, melhor dizendo, feito pelo homem. Porque a sua voz não é aquela. Fica mais alta, mais grave, né? Você berrando, obviamente. Então, todo equilíbrio é necessário, né? E eu diria até é pouco. Precisa muito mais. Todo cuidado é pouco. Que as igrejas dêem um bom testemunho nesse sentido. Todas elas.
Porque eu passo encaminhado, por exemplo, na cidade, ou até mesmo em alguma cidade no estado, eu vejo a igreja da Assembleia de Deus, é a igreja Deus Amor, é a igreja Batista, é a igreja que são residentes da Deus Amor com uma visão missionária, e dentre outras, com aquele ruído todo. Pelo amor de Deus, né? Abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, curta no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.